Olá pessoal, tudo bem? Vou tentar explicar aqui sobre a distribuição de lucros, sobre a FDRINF, a DIRF, quais são os critérios de obrigatoriedade, como eu declaro, se eu devo ou não, qual é o valor, critério de apuração. Vou tentar colocar aqui, já de maneira mais resumida, direto ao ponto, porque nós já fizemos vários vídeos sobre isso, tá? Então vou tentar esclarecer algumas dúvidas que ainda estão surgindo referente a essas duas obrigações acessórias, tá? Então vamos diretamente na norma, vamos na fonte da legislação para não haver nenhum tipo de dúvidas. Então, vamos lá. Mostrando primeiramente para vocês aqui, nós temos a instrução normativa da Receita Federal, a primeira da EFDRINF, a Instrução Normativa 2043 de 2021. Nessa instrução normativa, ela traz para a gente no artigo 3º as hipóteses que uma pessoa é obrigada a fazer a FDRINF. Artigo 3º. Está obrigado a fazer RINF quem tenha relação com cessão de mão de obra, retenção do INSS, serviços prestados, serviços tomados, tá? Nós temos aqui optantes pela CPRB, produtor rural, que tem aquela questão da comercialização da produção rural, aquisição, tá? São regras específicas da parte previdenciária, tá? Nós temos as associações esportivas, que tem a questão dos recursos recebidos, patrocínios, e temos também a própria patrocinadora, as promotoras dos espetáculos esportivos, e, por fim, nós temos aqui as pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao artigo 2º da Instrução Normativa 1990. O que é isso aqui, gente? São as regras da DIRF, tá? Então, primeiro, manual de FDRINF não sobrepõe norma, e o manual não cria nenhuma obrigatoriedade diferente do que está aqui. Então, primeiro, vamos ler a instrução normativa. Então, eu tenho que olhar esses 8 itens. Eu estou obrigado a FDRINF por alguma dessas situações? Eu estou obrigado por alguma destas? Se eu estiver obrigado por alguma dessas informações, eu tenho que cumprir tudo o que a REINF pede. As informações de rendimento sujeitos à retenção, distribuição de lucros, tudo aquilo que a REINF me pede, porque ela é uma obrigação mensal. Então, eu tenho que analisar cada mês isolado. Eu não sei o que vai acontecer no ano inteiro, tá? Então, por exemplo, o manual da REINF fala o seguinte, olha, os rendimentos que são sujeitos à retenção, mas que você não reteve porque deu valor menor que R$ 10 para aquele beneficiário, você não sabe se durante o ano você vai continuar pagando para ele sem retenção. Então, na dúvida, entregue até que um dia essa normativa seja alterada para ajustar esses critérios mensais e anuais, tá? Então, o manual está falando o seguinte, vou colocar um exemplo mais prático. Você paga um aluguel para o Joãozinho, R$ 500 por mês. Eu pago R$ 500 todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, bonitinho, nunca atrasei. Então, você está pagando o rendimento sujeito à retenção, mas que não reteve. Então, aquele valor que você está pagando para o Joãozinho não te obriga a fazer RINF, nem te obriga a fazer DIRF. Porém, o que o manual da RINF fala? Olha, lá na DIRF tem uma regra específica. Aqui na RINF a gente não tem isso. Aqui na RINF é o seguinte, você está pagando para o Joãozinho todo mês 500, 500, 500. Mas vamos supor que você atrasa 4, 5 meses de aluguel e você vai pagar 2.000, R$ 3.000 de uma única vez. Naquele mês que você está pagando vários meses acumulados em atraso, naquele mês teve retenção para o Joãozinho. Então, lá em outubro, novembro, você pagou atrasado. Tudo que você pagou antes de outubro, novembro, dezembro, tudo que você pagou antes, você não reteve e não declarou. Mas, por ter feito uma retenção para aquele mesmo beneficiário, para aquele mesmo Joãozinho lá na frente, tudo que você pagou para ele antes deveria ter sido entregue. Então, por isso, o manual da RIM fala, olha, você não tem certeza se você vai continuar o ano inteiro pagando para o Joãozinho sem reter nada. Então, na dúvida, entrega. Ah, paguei em janeiro R$ 500 de aluguel, declara. Paguei R$ 500 de janeiro, pago, declaro, bonitinho. Porque se lá na frente você pagar 3, 4 mil reais para ele e ter retenção, todos os valores anteriores se tornam obrigados. É isso que o manual está falando. Ele não está falando o seguinte, olha, você é obrigado a declarar tudo, se tem ou não tem retenção. Não, ele está te dando recomendação. Porque qual é a obrigação? Eu estar listado no artigo 2º da EN 1990, tá? Então, entendam, quando a gente recomenda o envio, não quer dizer que está te obrigando. Você conhece o seu cliente, você conhece o seu perfil, sabe se ele vai ter essa situação ou não, tá? Se é um cliente que demora em enviar notas, não tem informação de retenção, pagamento financeiro cruzado, se tem essas informações não em modo tempestivo, entregue, cumpra a obrigação, porque você não vai ter multa por retificação, mas você vai ter multa se você não tiver entregue, tá? Entendam o critério de obrigatoriedade e o critério de recomendação, que são coisas diferentes, tá? Então, pronto, vamos lá para o artigo 2º da 1990, que é a Instrução Normativa da DIRF. A Instrução Normativa da DIRF, 1990, artigo 2º, fala o seguinte, devem apresentar à DIRF pessoas físicas e jurídicas que
Teve retenção do imposto de renda, lá mais embaixo vai falar de PIS, COFINS e contribuição, tá? Então leia em conjunto. Que teve retenção do imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição, pelo menos em um único mês do ano. Pelo menos um mês. Ah, retive o imposto de renda do empregado, tal. Pronto, tá obrigado. Aí você está obrigado a fazer DIRF, tá? E, consequentemente, estaria também obrigado a fazer a REINF, tá? Então, entenda, leia as duas juntas. Então, você está obrigado a fazer REINF, obrigado a fazer DIRF, porque, por exemplo, você pagou lá um JCP, você pagou um aluguel de 3, 4 mil reais, reteve imposto de renda. Então, reteve imposto de renda ou PIS, COFINS, contribuição, está obrigado a fazer DIRF. E também obrigado a fazer REINF. Então, pronto, a DIR fala, você teve retenção em pelo menos um único mês. Aí ele fala exemplos, né? Inclusive, são exemplos, pessoas físicas e jurídicas, outra situação, que não reteram, tá? Mesmo que não tivesse feito retida, elas estão obrigadas. Aí coloca quem? Órgão público, candidatos, pessoas físicas e jurídicas que pagam valores para o exterior. E depois, por fim, as pessoas físicas e jurídicas da SCP, né? Então, são essas, basicamente, essas duas hipóteses de obrigatoriedade, incluindo o imposto de renda e as contribuições sociais, né? São essas as hipóteses que me obrigam a fazer DIRF, tá? Artigo 2º e depois mais embaixo, artigo 3º. As informações dos órgãos da administração pública, as retenções dos órgãos públicos. Então, essas duas hipóteses, artigo 2º e artigo 3º, essas duas hipóteses são o que me obriga a fazer DIRF. Pronto. Descobrir se eu estou ou não estou obrigado a fazer DIRF. Para onde eu vou? Para o artigo 10. O que o artigo 10 fala? As pessoas que estão obrigadas a fazer DIRF, observe, em momento algum falei de lucro, em momento algum falei de valor de lucro, em momento algum falei se o lucro foi distribuído com base em presunção, com base em contabilidade, se a empresa é presumida, real ou simples, isso é irrelevante para as duas obrigações acessórias, tá? Na DIRF, ela fala o seguinte, olha, as pessoas que estão obrigadas a fazer DIRF, conforme o que está lá no artigo 2º e artigo 3º, devem informar todos os beneficiários de quê? Do valor que você pagou durante o ano, do trabalho assalariado, que é acima de 28 mil, o valor sem vínculo empregatício ou aluguel que você pagou acima de valor igual ou acima de 6 mil, valor de previdência e tal, e lá embaixo vai falar, olha, os lucros e dividendos acima dos 28 mil. Tá, esse limite de 28 está aqui nesse artigo 27, tá? 28.559,70. Então, o que que ele está falando? Olha, se o meu lucro é 30 mil, eu estou obrigado a fazer DIRF se eu não estiver lá em cima no artigo 2º e 3º? Não. Agora ele está falando o seguinte, olha, você está obrigado a fazer DIRF porque você reteve alguma coisa. Reteve lá o imposto de renda do aluguel, reteve isso por fim de um serviço de limpeza. Você reteve e está obrigado a fazer DIRF. Consequentemente, por estar obrigado a fazer DIRF, se o seu lucro distribuído for acima de 28 mil, esse lucro tem que estar dentro da sua DIRF. Agora, imagine o seguinte, você fez retenção de PIS, COFINS, contribuição, imposto de renda, qualquer coisa, está obrigado a fazer DIRF. E o seu lucro que você distribuiu é 10 mil reais. Você está obrigado a fazer DIRF, mas não está obrigado a colocar o lucro lá dentro, tá? Eu posso ter um lucro de R$ 1 ou um lucro de 1 milhão. Isso não me obriga a fazer DIRF. O que me obriga é as retenções, as informações lá de artigo 2º, artigo 3º, que é onde você tem que ter o cuidado de conferir para saber se você não passou nada batido, tá? Confere tudo que está lá. E aí, estando obrigado, beleza, você vai trazer essas informações que estão aqui dentro. E tem também, mais embaixo, o artigo 14, que é uma outra situação de obrigatoriedade, né? Onde muitas pessoas também esquecem. Então, assim, MEI está obrigado a fazer DIRF? Pode ser que esteja, mas ele, para estar obrigado, tem que ter feito algum tipo de retenção. Ah, o MEI distribuiu lucro de 70, 80 mil acima da presunção, não tem problema. Ah, a empresa do Sim distribuiu 2 milhões, 3 milhões de lucro, não tem problema. Não é valor, não é critério de apuração do lucro, não é a forma que isso vai ser declarado. Primeiro, descubra se você está obrigado a fazer DIRF, descubra se você está obrigado a fazer REINF, para depois você preocupar se vai ou não declarar lucro. Ponto. Recomenda-se que você envie o lucro, pelo menos na DIRF, para facilitar, né? Fazer o cruzamento com a declaração de imposto de renda da pessoa física, para depois esse lucro poder ser puxado na declaração pré-preenchida. É uma facilidade, eu não sou proibido, eu recomendo que faça. Mas não preciso, a intenção desse vídeo é de não criar uma preocupação gigantesca de todo mês tem que declarar lucro, todo mundo agora é obrigado. Não.
lucro ainda, com a norma atual, não é uma situação de obrigatoriedade. Porém, o que que nós temos de recomendação, fazendo leitura de manual, fazendo um conhecimento de perfil do cliente, conhecendo como é que é a estrutura do dia a dia, envia. Por quê? Ah, se você já tem a informação do lucro, se você já tem aquele valor, vá lá, preenche e declara. Vai dar um trabalho para você declarar? Vai, mas pelo menos você cumpriu uma obrigação que se lá na frente surgir alguma coisa, você vai só retificar, completar, entregar a informação que está faltando. Agora, imagina, não, descobri que eu não sou obrigado, não vou fazer mais. Aí, daqui 2, 3 meses, aparece lá uma nota guardada na gaveta que tinha retenção de imposto de renda, tinha retenção de PIS e COFINS, aparece um contrato de aluguel, tá? E aí você me enviou. Vai estar com a obrigação e atrás vai ter as multas pelo atraso. É nesse sentido a recomendação, tá? Então, não confunda a obrigação com a recomendação, tá? Então, beleza, descobrimos que eu sou obrigado ou não e eu quero fazer a declaração dos lucros. Como é que fica? Então, preparei aqui dois prints para facilitar. Primeiro, lá na FDRINF, como que eu declaro? Na FDRINF, eu abro lá o registro 4010 pessoa física ou 4020 pessoa jurídica, né? E coloco o código de rendimento 12001 e coloco a data que está sendo paga aquela distribuição, a data que está saindo o dinheiro, o regime de caixa, tá? Observe, a FD-REINF, ela segue um critério mensal. Todo mês eu entrego a REINF. Os lucros, eu tenho um prazo maior, exclusivamente esse código, 12001, eu tenho um prazo maior. Então, imagina que eu esteja falando de um lucro aqui, ó, distribuído dia 31 de dezembro. Está escrito aí, ó, data do pagamento do lucro, 31 de dezembro. Esse lucro eu posso entregar na FD-RINF da competência dezembro ou da competência janeiro. Por que, Marcos, competência janeiro? Porque, observe, qual é o prazo da FD-RINF? Nós temos trimestres durante o ano. Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. O mês de dezembro, foi neste exemplo a data que eu distribuí o lucro, o mês de dezembro está dentro do quarto trimestre. Outubro, novembro, dezembro. Quarto trimestre. Qual é a primeira competência depois que o trimestre termina? Janeiro. Então, o que que a norma fala? Olha, o lucro que você distribuiu nesses 3 meses aqui, ó, tá? O lucro que você distribuiu, ela não está falando que você é obrigado a distribuir, não. Falando assim, olha, se você distribuir o lucro do próprio exercício, lucro acumulado, o lucro que você distribuir em qualquer um desses 3 meses está dentro do quarto trimestre, você pode declarar no mês seguinte ou até janeiro de 2024, que, consequentemente, o prazo de entrega é 15 de fevereiro, tá? Então, para consolidar, imagine nós estamos falando de um lucro que eu vou distribuir exatamente nesse momento aqui do vídeo, dia 14, 15 de fevereiro. Fevereiro está dentro do primeiro trimestre. O primeiro trimestre compõe janeiro, fevereiro, março. Qual é o primeiro mês após o encerramento do primeiro trimestre? Abril. Então, o que que a norma está falando? Olha, você distribui um lucro em fevereiro, dia 15 de fevereiro. Esse lucro você pode apresentar na REINF de fevereiro, de março ou de abril. Prazo limite para isso ser declarado é 15 de maio, tá? Entendam, não está me obrigando a distribuir lucro mensal, não está me obrigando a fazer lucro trimestral, está simplesmente falando o seguinte, olha, descobre quando é que você distribuiu, qual foi a data que você distribuiu, porque eu quero a data, o dia que você distribuiu, você observa o prazo e declara. É só isso, tá? Então, o que vai dispor a regra de distribuição de lucro é a sua apuração contábil, é o seu critério de presunção, é o seu contrato social, é o seu acordo entre sócios, sem problema, tá? E por fim, na DIF, eu quero declarar o lucro na DIF, como é que declara? Você vai lá no rendimento tributável, coloca o CPFzinho da pessoa, habilita o código 0561, tá? CPF, tá, gente? CPF. E aí vai aparecer essa ficha de rendimento isento. E lá embaixo, na ficha de rendimento isento, vai aparecer para você a linha lucros e dividendos a partir de 96, empresas em geral, né? Ou valores pagos a titular de ME ou EPP, que são as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, é nessa linha que você preenche o lucro distribuído, tá bom? Então, entenda, descobre-se obrigado para você saber se você tem que declarar o lucro ou não. Pode entregar a produção? Pode. Recomenda-se o envio? Recomenda-se, tá? Entendam o que que a norma está dizendo, o que que o manual está trazendo para a gente, o que que é uma obrigação, o que que é uma recomendação, mas eu espero que esse vídeo foi um pouquinho, talvez longo, não sei quanto tempo deu, mas eu espero que eu tenha sido objetivo e explicado claramente quais são os critérios para a gente fazer essa obrigatoriedade.